Bom, vamos falar então de surrealismo, pessoal, que é a grande mudança, eu diria que das vanguardas foi a que mais se sustentou ao longo do tempo, tanto que existe um neo-surrealismo, né? O futurismo, por exemplo, ficou muito marcado pela questão fascista, né? É claro que todas as escolas vão deixar heranças, não tenham dúvida disso, né? Mas eu diria para vocês que o surrealismo é o que mais tem atualidade, principalmente pelo vínculo com a psicanálise, né? Que é ainda um movimento analítico muito forte, né? Então eu diria para prestarem bastante atenção no surrealismo, tá, gente? Surgiu em Paris em 1924 a partir de ex-dadaístas, sim, tá? O surrealismo é um descontentamento de dadaístas que ficaram meio assim, tá, para onde a gente caminha? Era muito louco, era muito autofágico, né? O dadaísmo no final se comia, porque à medida que o dadaísmo virava uma escola e a essência do dadaísmo era a desconstrução estética, né, não deixava de ser autofágico, se comia mesmo, né, não tinha mais, sabe aquela máxima de tipo, até ir contra os métodos é um método. O meu método é ir contra os métodos. Então, tu acaba virando um método e tu, né, acaba se auto-comendo, né, auto-se devorando, tá? Então, o André Breton era um dadaísta. Em 1924, ele vai acabar fundando, né, escrevendo esse manifesto surrealista, cuja árvore genealógica era os estudos mais aprimorados do Freud. Né? Lembrando que o Freud vinha escrevendo desde o final do século XIX, né, o seu primeiro grande trabalho, se não me engano, é de 96, junto com Breuer, sobre histeria. Mas o livro revolucionário dele, né, a Interpretação dos Sonhos, é de 1900, né? Então o Freud já vinha com alguma fama desde 1900, mas depois da Primeira Guerra ele começa a ganhar muita força, né? Viaja para os Estados Unidos, a psicanálise começa a ser mais disseminada, né? Porque antes a psicanálise, até depois também, mas a psicanálise foi vista muito como uma coisa meio bruxaria, uma técnica judaica, derrotista e tal, mas depois a psicanálise começa ganhar muita consistência científica, tá? Então, alguns pilares da psicanálise, como inconsciente, sonho, sexualidade, começam a ser levados em conta e penetrados para dentro da arte. Então, olha o que diz André Breton. O surrealismo se baseia na onipotência do sonho e no desinteressado jogo do pensamento. Sua finalidade é resolver as condições previamente contraditórias de sonho e realidade, para criar uma realidade absoluta, uma super-realidade. Então, o que o Freud dizia, o que a psicanálise, de certa forma, dizia sobre o sonho? Que o sonho era uma manifestação de um desejo inconsciente, metaforizado, né? Não é porque eu sonho que meu cachorro foi atropelado que eu quero que o meu cachorro morra, de jeito nenhum. Mas existe uma certa negação, né? Um certo recalcamento das ideias bestiais, né? Das ideias primitivas, das ideias antimorais, né? Amorais, antiéticas, que elas são insustentáveis, elas são insuportáveis no nosso consciente, que elas são recalcadas. Essas ideias coabitam lá, coexistem lá. E volta e meia, quando elas estão em estado de excitação e não podem se manifestar na realidade, as pessoas mais saudáveis, né, tendem a sonhá-las, porque o sonho é um momento onde a nossa moral, o nosso superego baixa e os nossos desejos primitivos e insuportáveis tendem a se manifestar ali metaforizados para que a gente não enlouqueça, para que a gente não sofra. Né? Ah, mas aí quando eu tenho pesadelo... mas o pesadelo é uma coisa meio esquisita. Ele só é doloroso pelo nosso estado de vigília, pelo nosso estado acordado. O pesadelo é sim uma satisfação de um desejo inconsciente. Pelo menos seguindo a psicanálise, tá? Eu propriamente acredito nisso, mas você tem todo o direito de estudar e rejeitar. Tá? Então o que o André Breton está dizendo? Que ele está tentando criar uma super realidade, uma realidade que trabalhe com a realidade imediata, que é a realidade da vigília acordada, com esses desejos, entre aspas, mediados por certas demandas sociais, por certas demandas civilizatórias. Então eu tenho o desejo de ser um grande professor. Bom, mas isso é uma demanda civilizatória. Eu tenho o desejo de me casar e ter filhos. Isso é uma demanda civilizatória. A gente não sabe até que ponto seria as nossas demandas se a gente não trabalhasse com a ideia de civilidade. E nada contra isso, tá? A gente faz parte. Mas existem desejos que são incivilizatórios, né? Que são desejos brutais, desejos de assassinato, desejos sexuais, incestuosos, etc. E esses desejos
vivem ainda no nosso inconsciente e se manifestam no sonho. Então o que o Breton está querendo? Uma síntese, né, entre essa realidade imediata, a realidade da vigília, e a realidade inconsciente, que é a realidade do sonho. E aí, a partir dessa junção, né, criar uma super realidade chamada de surrealidade, surrealismo. Tá? Autores passaram a usar drogas alucinógenas, né, no início, para explorar as profundezas da mente. Tá? No filme do Freud e do Jung até tem uma cena bem forte de um cara lá usando drogas. Ah, eu fiquei sabendo que o Freud usava cocaína. Mas não era do sentido alucinógeno, né? O Freud era bem convencional, assim, né? Bem, como é que pode dizer? Não é mané. Esqueci a palavra, assim, pra dizer o cara meio bobalhão, não, assim, faltou o termo total. Cara que não gosta de droga, não gosta de coisa muito diferente, né? Até saiu essa série Freud aí, tal, que o Freud meio caçador de serial killer e tal, nada a ver, tá? O Freud usava cocaína como estimulante, tá? Inclusive receitava para os pacientes, só depois ele viu o poder do vício, né, e tal. Então esse Antoine Artaud, né, que eu até menciono ele na aula de gênero dramático, acabou sendo internado no hospício, foi encontrado depois com indígenas no México, cara muito piradão aí. O André Breton aí do lado, com heranças do romantismo e do simbolismo, com propensões místico, onírico, metafísica, né? Então mística, misticismo. O Freud era contra o misticismo, tá, gente? O Freud era totalmente científico, positivista, assim. Ele só não era de um positivismo objetivista, ele queria trabalhar com uma ciência dentro do inconsciente, uma ciência mais empírica, não tanto objetiva no aspecto assim, né, quantitativo, né? O Freud era algo mais qualitativo, mas ele era super sistemático, tá? Onírica, referente ao sonho, né? Mundo onírico, os estudos oníricos, metafísica, no sentido além do mundo físico, além da realidade imediata, né? Então, os pilares do surrealismo eram a liberdade, o amor, a poesia, mas com uma proposição típica da psicanálise, né? Deixar o inconsciente falar. Até falo isso, gente, porque o surrealismo era muito mais apaixonado, né, do que a psicanálise, né? No final, o André Breton queria o apadrinhamento do Freud e o Freud se negou a apadrinhar o surrealismo. O Freud gostava de arte clássica, né? O Freud ia averiguar Édipo Rei, né? Obras antigas. Ele dizia que lá sim havia manifestações espontâneas, né, dos desejos inconscientes. Que hoje em dia a arte estaria tomada pela ideia mercantil, pela uma intenção clara de ruptura, que isso distorceria as manifestações próprias do inconsciente, inclusive o próprio surrealismo. Então Freud não queria se envolver com a arte moderna. Ele era bem conservador, né? Aqui o Maurice Nodu, acho que se fala assim, dizia, né, os surrealistas encontram na descoberta de Freud uma solução provisória. Doravante está provado que o homem não é somente raciocinador, nem mesmo um raciocinador sentimental, como o foram muitos poetas antes deles, mas também um dormidor insensível, que toda noite dissipará em trocados. O homem não era somente um prisioneiro da natureza, de suas conquistas sobre ela, mas de si mesmo. Havia cercado o espírito com fitilhos que se asfixiavam pouco a pouco. Atrasados silogismos, corolários, requedês, causa e efeito, abram as portas ao sonho, deem lugar ao automatismo. Vamos ver o homem tal como é, seremos homens por inteiros, desacorrentados, libertos, ousando realizá-los. Basta de escuridão, vamos todos viver na casa de vidro. Ver-nos-emos tais como somos, assim poderão nos ver aqueles que os quiseram, né? Então, desnudar esses efeitos inconscientes, desejo de conceito a partir do automatismo, né? Aquele jogo rápido de palavras para tentar captar, né, as primeiras impressões, desejos sobre certos conceitos. Óbvio que vai ter uma relação muito próxima com o expressionismo, né? O expressionismo vai beber as primeiras fontes ali de Freud, né? Os primeiros estudos de histeria, etc. Um trecho aí do Gilberto Mendonça, quem quiser ver depois. Uma questão aí, tirem print rapidinho, pessoal, que eu tenho muitas imagens para mostrar aí para vocês. E aí vocês podem fazer isso aí, vai ficar fácil depois da nossa aula, certamente. Só queria dizer para tomarem cuidado com a letra D. Muita gente marca a letra D, né? O posicionamento do artista do século XX contra a negação do passado, né? Não, eles são a favor da negação do passado, eles vão se posicionar contra o passadismo, né?
Aqui eu achei legal um meme, tá? Mas achei muito interessante. Ó. Ou eu queria comprar essa pintura abstrata, pós-moderna e surrealista desse homem sofrido e triste, né? E o cara dizendo, senhor, isso é um espelho. Piada de literário, tá? Bom, vamos ver alguns pintores bem importantes do surrealismo, tá, pessoal? Juan Miró, tá? Esse cara era já beirando o abstracionismo, tá? Espanhol, Juan Miró, o cão da lua. Cara, eu tive que botar esse quadro, mano. Isso aí não é um quadro, mano. Agora eu vou sair do âmbito do professor e vou pra opinião. Porra, não, né? Não, isso aí eu pintei há um tempão atrás e botaram aí no slide, tá? Isso é legal, ó. Las cosas en moda se tornan grandiosas, mucho más grandiosas que aquelas em movimento. Né? Então a gente vê muito da questão da sexualidade ali, né? Tem uma moça ali embaixo que tá nua, né? Idealmente, né? Em termos alegóricos, simbólicos, tá nua ali, tem seu órgão genital rubro-negro, tem alguns órgãos genitais masculinos voando, se vocês repararem bem, tá? Eu vou pular essa parte aí.